Olá, estamos aqui reunidos e reunidas sobre a bênção e a proteção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje estamos aqui na nossa comunidade evangélica Confissão Luterana de Ribeirão Liberdade, onde queremos nos fortalecer no Evangelho, na palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo de Ramos. Eu quero aqui ler as senhas para esta semana, que é conforme o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos ter um momento de oração. Oremos. Ó Senhor, estamos aqui reunidos e reunidas virtualmente sobre a Tua bênção e proteção. E neste humilde momento queremos pedir perdão ali onde que nós fraquejamos como pessoa cristã. Perdoa-nos, fortaleça-nos e ajude-nos, para que possamos assim lidar com cada situação. Tudo isto te pedimos humildemente aqui perante Teu altar. Amém. O Evangelho para nossa meditação encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Acompanhe. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e o tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito: digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana ao Filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Como hei de receber-te, benigno Redentor? O mundo anseia ver-te, meu Rei, meu Salvador. Jesus, vem me iluminar, em mim vem acender a tua luz divina, que assim te possa ver. Esse é o hino de Advento, o hino número 1 do nosso inário, o hino que eu lembrei ao fazer esta reflexão. Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, como receber o Salvador? Quando a nossa cidade, Benedito, recebe uma visita ilustre, costuma-se enfeitar as ruas, os meios-fios são pintados, o trânsito talvez até desviado. É difícil vir aqui uma autoridade maior
mas é colocado um tapete vermelho, né, para receber, né, esta visita ilustre. Nós já vimos assim muitas vezes cidades serem preparadas para receber, né, visitas importantes. E na antiguidade era comum a prática de desfiles da vitória, quando generais ou reis retornavam triunfantes das batalhas e entravam na cidade à frente de seus exércitos invictos, conduzindo as conquistas da guerra, quer dizer, os escravos, as riquezas, né, que foram, né, pegados. Esta também era a expectativa do povo de Israel, que após muito tempo de dominação estrangeira, aguardava ansiosamente o envio por parte de Deus, um Messias forte e libertador. Esperava que este entrasse triunfante em Jerusalém, à frente de um exército invencível, para expulsar definitivamente os invasores, no caso de Jesus, né, o Império Romano. Esperava-se que o Messias inaugurasse um reino de paz e também de prosperidade. E em Mateus 21, versículos 1 a 11, e os textos paralelos, relata sobre esta entrada triunfante, talvez nem tão triunfante assim, né? A entrada triunfante de Jesus em Jerusalém na semana que antecedia a Páscoa. A Páscoa dos judeus, que é a Páscoa da libertação da escravidão no Egito. Trata-se do Messias, do descendente de Davi, que iria libertar o povo do domínio do Império Romano e da elite judaica, conivente, né, com os invasores. Quem entra junto com Jesus em Jerusalém, né, quem entra junto com Jesus de Nazaré em Jerusalém, ele vem montado num jumento, animal de carga e ainda por cima emprestado. Ele vem à frente de um pequeno grupo de romeiros, né, galileus, e de um grupo de discípulos, a maioria deles pescadores humildes. Ele vem para ocupar um trono diferente. Ele vem para enfrentar a cruz e assim tomar sobre si os pecados das pessoas. Ele vem para reconstruir a ponte do amor que reconhecia a humanidade, né, e que Deus mostrou primeiro, este Deus que nos amou primeiro. Quem faz o desfile triunfal? Quem são essas pessoas? Não é um general arrogante, orgulhoso, montado num cavalo branco de raça, não é um conquistador vitorioso à frente de um exército invencível, não é um governante bom da lábia e de voto. Quem vem é um peregrino galileu, acompanhado de um pequeno grupo de seguidores, seguidoras, já pré-condenados à morte pela liderança de Jerusalém, como encontramos em João capítulo 11, versículos 50 e os 57. Provavelmente as multidões aglomerados à beira do caminho, decepcionados, logo recolheriam nas suas folhas, nas suas bandeirolas, nas suas ramos de palmeira, né? Muitos dos quais então clamaram Hosana e mais tarde, poucos dias depois, gritaram crucifica-o. E nós, como o recebemos? Na condição de cristãos e cristãs pós-Páscoa, nós esperamos pelo Cristo ressuscitado, que prometeu vir para buscar e salvar todos e todas os que nele confiam, nele creem. Num determinado dia, todos seremos reunidos e reunidas para acolher e aclamar o Salvador que virá para ligar o céu e a terra. As multidões que aclamaram Jesus como um novo Davi, esperavam dele uma atitude política libertadora, né, que pegasse na espada, né, como um general militar. Não seria ele o tão esperado Messias prometido por Deus. Os discípulos estavam divididos entre medo de acontecer
o que Jesus anunciara 3 dias antes, ou até 3 vezes ele chegou a anunciar, né, a morte na cruz, e a expectativa de que ele assumisse o governo, dando-lhes cargos importantes no mesmo. Já a cidade se alvoroçou, né? Encontramos isso no versículo 10. Estava espantada e assustada com a ousadia de alguém que, sem qualquer recurso, parecia provocar os detentores do poder. A reação romana poderia ser violenta contra toda a nação. Temor que se comprovaria mais tarde, no ano 70, né? Onde foram mortos muitos judeus. E como nós esperamos e recebemos o Salvador? A proposta é esperar pela sua vinda, assumindo responsabilidades. Se observamos o contexto da entrada de Jesus em Jerusalém, veremos que ele distribuiu tarefas aos seus discípulos antes, durante e depois. Antes, na preparação, na entrada de Jerusalém, e durante, na preparação da ceia, e depois, após a ressurreição, os enviou para evangelizar o mundo, ide a todas as nações. Em seus ensinamentos, parábolas, Sermão do Monte, Jesus sempre nos chama à responsabilidade. Não basta postar-nos à beira do caminho e aclamar a sua vinda. Ao montar no jumento, Jesus aponta para a profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 seguintes. O Salvador vem humilde, vem como mensageiro da paz. Ele nos chama para esta responsabilidade, promover uma cultura de paz. Uma paz que não é mera ausência de guerras, mas a justa e fraterna possibilidade de vida para todas as pessoas. Isso já era anunciado pelo profeta, né, Zacarias. Ele vem a nós como aquele que enfrentou o caminho da cruz para o nosso bem. E tal qual no texto bíblico, ele envolve os seus discípulos, envolve nós, no anúncio do reino de Deus. Anunciamos aquele a quem vem a nós, humilde e servidor, que veio assim na manjedoura de Belém, que adentrou assim na cidade de Jerusalém, montado no animal emprestado, que vem a nós a serviço ou no serviço do amor, de paz e da justiça. Ao aclamarmos Jesus como nosso Salvador, lembremos que seu caminho passa pela humildade e pela cruz, que este foi o seu trono. Espinhos foram a sua coroa de louros, e tudo isto como única finalidade, revelar o profundo amor de Deus, um amor que não mede sacrifícios, o amor que liberta e salva. Deus sempre nos ama, é o que nos quer assim induzir ou fazer refletir neste domingo de Ramos, onde o aclamamos, recebemos, mas alguns logo viraram as costas e gritaram crucifica-o. Mas Deus continuou a mostrar o seu amor por cada uma de nós, pois ressuscitou a Cristo para que cada uma de nós tivesse a chance da vida eterna, de um lugar reservado à direita de Deus Pai. Pensemos nisso. Amém. Oremos. Ó querido e bondoso Deus, somos-lhe gratos por estas palavras que nos fortaleceram e nos ajudaram. Esteja agora conosco nesta semana que lembramos da tua morte, mas principalmente queremos comemorar no próximo domingo a tua ressurreição, onde tens um lugar na vida de cada uma de nós. Por isso pedimos que continues a nos auxiliar, a nos fortalecer e ajudar para lidar com qualquer situação. Tudo isto pedimos e agradecemos. E tantos outros pedidos e agradecimentos queremos incluir na oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a paz, a bênção e a proteção do Trino Deus venha sobre nós, nos ilumine e fortaleça. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.